Quando eu saí de casa, eu saí pra morar sozinho. Eu não saí nem pra outra cidade, eu saí pra outro bairro. Eu saí da casa da minha mãe, que era num bairro, eu saí pra outro bairro. E o grande questionamento dela é: você vai ficar sozinho? Você tá saindo de casa pra ir pra outro bairro pra morar só? Ela não entendia a razão pela qual tava saindo de casa. Gente, primeiro eu queria entender por que essa bicha tá usando uma gola polo. O cabelo louro, eu entendo que eu tive esse cabelo louro, em dado momento ele era todo louro. Eu comecei a cortar e ficou essa pontinha aí. Esse vídeo tem mais de 5 anos, o canal vai fazer 5 anos agora em setembro, só que ele foi feito pra um canal antes desse do Biquarentona. Eu só aproveitei, recortei e coloquei a legenda. Na real, ele tem uns 6 anos e meio. E nesse vídeo eu faço umas elucubrações sobre como é que a gente vai envelhecer, como vai ser na velhice, o que eu imaginava para a velhice. Algumas coisas eu concordo, mas eu falei um monte de merda e eu já mudei de opinião várias vezes e a gente vai rever aqui agora como a gente pode e deve envelhecer. Olá, meus amores, eu sou Márcio Roelinho, criador, apresentador, modelo, atriz, patinadora, sapateadora, boneca Suzy, boneca Bate Palminha e Márcia Sensitiva deste canal, onde a gente fala sobre tudo aquilo que nos convém. Não esquece de seguir o canal, eu sei que você assiste aqui, bota seu dedinho aqui de baixo, vem aqui, tem um Pix e tem um Apoia-se. Você escolhe uma maneira legal de você mandar uma graninha pra gente todos os meses, todo valor já ajuda a gente a continuar a fazer vídeos legais a semana inteira. E vamos de react de mim mesmo há 6 anos atrás. Quando eu saí de casa, eu saí pra morar sozinho. Eu não saí nem pra outra cidade, eu saí pra outro bairro. Eu saí da casa da minha mãe, que era num bairro, eu saí pra outro bairro. E o grande questionamento dela é: você vai ficar sozinho? Você tá saindo de casa pra ir pra outro bairro pra morar só? Ela não entendia a razão pela qual tava saindo de casa. E a minha mãe se perguntava muito: e como é que tu vai fazer quando tu ficar velho? Era um questionamento que minha mãe tinha. Esse óculos era tão bonitinho, gente, quando se ele se espatifou inteiro, eu devo ter perdido. Acho que toda mãe, todo pai, quando sabe que o filho é LGBT, eles se questionam, né? Será que ele vai viver só? Será que ele vai ter uma vida em que ele vai ter um companheiro ao lado dele? Como são os relacionamentos LGBTs? Duram pra sempre? Eles sempre pensam no normativismo. Eles acham que a gente precisa reproduzir os mesmos modelos de relacionamentos que eles tiveram. A maioria dos nossos avós tiveram relacionamentos compulsórios, casaram muito cedo. Nossos pais nem tanto, mas os nossos avós e bisavós sim. Então eles ainda têm esse reflexo, né, sobre como a gente tem que construir as nossas relações. E a gente sabe que a gente não funciona dessa forma. Eu, particularmente, nunca parei pra pensar nisso. É mentira, tá? Parei pra pensar diversas vezes. Não sei por que diabos eu escrevi esse roteiro dizendo que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Assim, essa era a primeira abertura do canal, tá? Pra quem não assistiu os vídeos antigos, essa era a primeira estética do canal. Imagina, acho que é um pensamento recorrente a todos nós. Eu já falei pra vocês aqui, eu amadureci dos 39 anos pra cá. Eu não tive um amadurecimento muito pleno, muito grande, lá pelos 25, 30 anos. Eu tive uma vida muito difícil. Perto dos 40 anos, até aqui, foi quando eu de fato modulei uma ideia mais madura de ser humano, de opinião, de construção política, de visão social, até mesmo a maneira de me expressar, de falar. Tudo mudou nos últimos anos. Eu sou um homem novo dos 40 pra cá. Esse vídeo eu tinha 39. Sempre houve uma discussão muito grande, desde sempre, de que o gay ele tem uma vida solitária, né? Porque ainda não se tinha esse conceito de casamento, família, adoção de filhos, de que seus bichos podem ser seus filhos, e outros contextos como trisal, como relacionamento aberto. E outros contextos como trisal. Eu perdi um pouquinho do meu sotaque. Às vezes as pessoas me identificavam muito rapidamente como um forasteiro, como um turista, como alguém que veio de outro lugar morar aqui. Eu sou paraense, pra quem não sabe. Até porque eu não perdi todo ele mesmo, dá pra saber. É que alguns detalhes de fala, a gente se habitua de acordo com o território em que você vive. Já faz 10 anos que eu moro em São Paulo. Então algumas coisas a gente se territorializa, é natural que seja assim. Quando eu vou a Belém, ver meu pai, ver meus sobrinhos, minha irmã, quando eu vou ao Círio de Nazaré, coisa de 2 dias, mano, eu já tô falando assim: égua, tu é doida, para com a tua graça, do pau te acha. Vou ficar sozinho, minha vida não é solitária não, vai ser muita festa, muita curtição, muita sacanagem, muitos boys, e eu vou encher muito a cara. A louca não bebe. E vai ter muita alegria, porque as gays é tudo alegre, feliz. Não é bem assim. Não era bem assim mesmo não. Isso era o que eu achava, de fato. Eu tinha essa ideia de que eu ia curtir muito, aproveitar muito, e não foi assim. Como eu disse pra vocês, a minha vida foi muito difícil.
Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Mas eu vim casado pra São Paulo, né? Foram 6 anos de casamento. Já tinha 3 em Belém e mais 3 aqui. Cheguei em 2015. Quando eu fiz esse vídeo, eu já tava solteiro e foi uma decepção muito grande. Eu tava extremamente amargurado com a vida e tava dando opiniões muito baseadas em vozes da minha cabeça. Não fazia nenhum tipo de pesquisa pra fazer um vídeo na internet. Tanto que eu tava muito magrinho, porque o fim do casamento foi muito devastador. Nem a vida que é só festa, só curtição, e nem uma vida absolutamente solitária. Claro que uma dessas duas vidas pode ser uma realidade para alguns gays, mas não é a realidade da maioria. Acontece que hoje em dia, quando a gente sai de um lugar e vai pra outro tentar a vida, A gente que é LGBT, né? tem que sair da casa dos pais, tá cheio de problema, e a gente vai enfrentar um mercado com 2 vezes mais dificuldades que uma pessoa hétero enfrenta, a gente acaba fazendo as escolhas, tá? Eu tenho muitos amigos da minha época aqui, gente, muitos amigos do tempo que eu vim pra São Paulo, e até de um pouquinho antes, não estão bem, e é muito triste vê-los assim. Eles estão usando muitas drogas, bebendo muito, nunca conseguiram parar de ir pra tantas baladas, e ó, é legal ir pra balada, mas eu tenho meus limites, eu diminuí alguns hábitos desde quando eu cheguei aqui, quer dizer, quando eu fiquei solteiro, porque quando eu cheguei aqui, eu não fazia absolutamente nada, porque meu marido não deixava. Acreditem, um dia eu vou falar sobre isso. A gente tem que mudar os hábitos à medida que a gente envelhece. Esse vídeo era pra falar sobre a perspectiva que a gente tem da nossa velhice. E essa é uma delas. Eu acho que a mudança de hábito é um primeiro passo. Deixar pra trás hábitos que eram legais, a gente não vai cuspir no prato que a gente comeu, discriminar coisas que eram legais num dado momento. E a gente criar novos hábitos pra vida quando a gente fica mais velho. Tenho amigos que tiveram que voltar pra Belém, não conseguiram emprego, não conseguiram fazer cursos, não investiram na sua educação. Eu tenho um amigo que chegou aqui em 2014, faz exatamente 10 anos, e ele tá trabalhando na mesma loja do shopping que ele tava trabalhando em 2014. Não é demérito trabalhar em loja de shopping. Ele veio pra cá tentar uma qualificação, entrar no mercado de trabalho, e ele se habituou com aquilo, com aquela vida, especialmente porque a grana dele só dá pra comprar as drogas, a bebida e a curtição da galera. Longe de mim dizer que o trabalho de cada um vale mais que o trabalho de outro, imagina, eu passei por diversos trabalhos. Quando eu fiquei desempregado aqui em São Paulo, fui trabalhar em feira de evento. Entrava às 7h40 da manhã, saía de lá 1 da manhã porque eu tinha que limpar e varrer o stand. Eu fazia isso porque eu tava desempregado e tinha que fazer. É que a gente precisa estar sempre procurando algo melhor pra gente. Algumas pessoas simplesmente não fazem. Como é que vai ser se eu ficar sozinho, sem um companheiro, um namorado, um filho, sem nada, ninguém pra cuidar de mim, com 70 anos? Como eu vou me virar? Eu vou pegar minha previdência que eu pago e vou me internar no asilo. Porque se eu não tiver mais capacidade de caminhar, comprar as coisas, usar telefone celular, ficar esclerosado, tiver Alzheimer. Gente, esse acelerado do vídeo era uma característica dos meus vídeos antigos. Na época eu achava que as pessoas poderiam ficar entediadas comigo falando muito tempo. Eu não acelerei aqui não, tá? Ele já é assim originalmente. E sim, eu ainda penso nisso até hoje. Se acontecer um treco comigo, se eu tiver uma doença degenerativa, acho que todo mundo meio que pensa um pouco nisso, né? A pessoa que não pensa nisso, ela tá com a cabeça muito boa, ela tá num momento muito zen, e que bom que você conseguiu. Eu não consigo. Até hoje, mesmo tendo um companheiro, que é o João, a gente quer ficar junto um do lado do outro pra sempre, a gente quer cuidar um do outro mesmo, velhinho. Mas eu penso eventualmente sobre como a gente vai fazer isso. As pessoas precisam fazer. A gente não coloca filho no mundo pra que os filhos cuidem da gente. Imagina, eu mesmo não vou cuidar dos meus pais. Inclusive eu vou falar isso nesse vídeo aqui, olha que louco. Se eu tiver uma doença que me incapacita de fazer as coisas, como é que eu vou fazer? Imagina a gente que é gay, que geralmente as relações são mais líquidas, mais fluidas e não são tão estáveis e mais perenes. A gente tá falando geralmente, não estamos falando de todo mundo, porque aqui a gente não faz generalizações. Mas sim, eu vivia fazendo generalizações nessa época e eu falei uma grande bobagem aí, misturei tudo, né? Relações líquidas e relações fluidas. Relações líquidas são as relações em que o indivíduo pode performar diversas subjetividades sem o outro indivíduo. Esse é um conceito do Bauman. E relações fluidas são relações realmente que não têm solidez, tá? São aquelas relações rápidas, voláteis, que as pessoas dizem que são as relações dos LGBTs, mas isso é uma grande falácia, tá? Porque os héteros também vivem relações absolutamente voláteis, rápidas. Tem gente que casa e descasa em 1 semana. Né? O que a gente vê de Kakura, de maricona na balada, sozinha, já lá pelos seus 60 e poucos anos, morando só num apartamento, ainda trabalha, a cabeça está em atividade, mas não tem ninguém ao seu lado. Olha quanto preconceito, né? 60 anos na balada sozinha, ainda trabalha. Como se a pessoa com 60 anos não fosse trabalhar. Imagina, a gente trabalha hoje até 80 e poucos anos, as pessoas estão plenamente trabalhando. Meu Deus, falava muita merda.
Maricona sozinha na balada não significa que ele esteja solitário. De repente ele só tá solteiro, né? Ele foi beber, tomar uma cerveja, paquerar, dar uns beijinhos, levar alguém pra casa. É possível ter filhos. Muito possível que você adote seus filhos e que seus filhos possam estar presentes na sua vida durante um longo período de tempo e até cuidar de você na sua velhice, como eu pretendo cuidar dos meus pais, como a minha irmã pretende cuidar dos nossos pais, somos só eu e ela. Mas o processo de adoção no Brasil ainda é muito complicado. O processo de adoção no Brasil, ele não é tão complicado. É um processo que é correto, que é reto. E pessoas LGBTs hoje conseguem adotar uma facilidade que se precisa ter, ou seja, seguindo todos os trâmites. Já quase não tem mais diferença. Eu tenho diversos amigos LGBTs, influenciadores que são pais de 2, de 3, de gêmeos, de trio. Nessa época eu não considerei sequer o fato de você ter um surrogate. No Brasil é ilegal a barriga de aluguel, mas você pode fazer no exterior, como diversas pessoas aí na internet contam que fizeram. É possível até usar as informações genéticas dos dois pais, das duas mães, enfim. Vou falar uma curiosidade aí, eu olhava pro lado porque eu fingia que eu falava com alguém que estava me ajudando na edição do vídeo. Na verdade, eu era completamente sozinho nessa época. Para de ser louca! Pra fingir que eu falava com alguém porque tinha um canal na época que eu gostava muito e eu me inspirava nele, mas ele tinha de fato o marido dele que falava com ele ali e saía até a voz. Eu achava que aquilo era super legal. Assim, eu nem falei, né, sobre cuidar dos meus pais. Nesse aí eu falo que eu quero voltar e quero cuidar da minha mãe e do meu pai. Era porque nessa época eu não falava sobre as minhas dores em relação à minha mãe. Quem assistiu aqui nesse canal um vídeo que eu falo que eu não amo a minha mãe, percebeu que existe uma contradição em relação a outros vídeos, né? Eu falo que eu tive uma família boa, que me aceitou. Eu passei muitos anos acreditando na ideia de que minha família tinha me aceitado, que minha mãe fez o que ela pôde, que tava tudo bem e nunca esteve. Só nesse vídeo agora, recente, esse vídeo é recente, eu vou botar o card aqui, que é o vídeo que eu falo que eu não amo a minha mãe, que eu conto o quanto eu sofri na mão dela por ser gay. E, gente, de fato, eu não vou voltar pra cuidar deles. Não vou. Existe alguém que vai fazer isso? Existe, eu não sou sozinho, eu não sou filho único, e eu vou ajudar no que eu puder, mas de fato eu não vou voltar pra Belém pra cuidar dos meus pais. E não é por raiva, por mágoa, por nada disso, é porque não está nos meus planos. Eu acho que o casamento é uma excelente opção. Eu também acho que o casamento é uma excelente opção. De coração, tá? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de casar. Eu casei uma vez, tive um casamento, eu acho que é longo, né? Pra mim, na minha concepção Foram 6 anos e agora eu tô casado de novo. E eu espero que seja pra vida inteira. Mas olha, gente, isso é uma coisa muito pessoal, muito minha, porque imagina que as pessoas terão que casar para não serem sozinhas. Isso é bobagem. O casamento é uma opção pra quem se ver casado, quem quer estar nesse tipo de relacionamento. Mas há pessoas que são aromânticas, que elas não querem estar num relacionamento e não significa que elas vão morrer sozinhas. Existem diversas maneiras de você não estar sozinho. Além da presença dos amigos, dos seus familiares, quando você tem uma relação com eles. Isso é bobagem, esses conceitos não são fechados. Mas curiosamente eu quero observar esse cenário aqui, ó. Essa plaquinha que tem aqui é a mesma plaquinha que tá aqui, tá? Eu tenho ela até hoje. Eu não tenho mais essa plaquinha da Avenida Paulista, esse LED de unicórnio, porque a identidade do canal era toda de unicórnio, eu também não tenho mais. As duas placas, ó, aí na merda, e a Meredith Grey do Grey's Anatomy, que tá ali atrás, eu também não tenho mais. Os unicórniozinhos eu tenho, eles estão guardados em algum lugar. O balão e a bandeirinha eu não tenho mais. Esse Buda, isso é uma cerâmica do rosto do Buda. Foi uma grande querida amiga que deu, que era a dona desse apartamentinho que eu morava. Eu tenho esse Buda até hoje, ele tá na sala da minha casa. E essa peruca, ela é muito antiga, era da época que eu trabalhava no Hornet. E ela existe, tá aqui, ó. Essa peruca que vocês estão vendo aqui, ela na época ficava na cabeça do Buda e agora ela tá na cabeça da Andresa Urach. Essa cabeça eu tenho há muito tempo. E os crachás, alguns, né, permanecem, né? Estão aqui atrás. Esse da parada que tem que estar aparecendo aí, é esse aqui, ó. Acho que foi a minha primeira coletiva de imprensa da parada. E aí, ao longo dos anos, né, fui fazendo muitas coisas, muitos eventos, muitas assessorias e foram surgindo novos crachás. Nessa época eu só tinha um. Não um casamento no sentido literal da palavra, de estabelecer contrato, mas de viver junto, de morar junto. Nós, LGBTQIA+, temos um olhar mais especial sobre as relações abertas, sobre as relações parcialmente abertas e sobre esses acordos. Especialmente porque a gente tende a viver a nossa sexualidade de uma forma um pouco mais livre. Sim, eu quero retornar em algum momento para cuidar dos meus pais. Mentira, não quero não, tá? Não quero e não vou. Eu acho que uma das grandes soluções para que você não pire, não se frustre muito agora é não pensar nisso como uma coisa negativa, uma coisa que vai acabar com a sua vida. Você precisa sempre viver o agora, é o que eu tô tentando fazer. Viver o momento em que minha cabeça tá boa, que ela tá funcionando, que meus braços, minhas mãos, minhas pernas estão funcionando. Minha cabeça não tava boa.
Se uma coisa que minha cabeça nunca esteve até pouco tempo atrás era boa, talvez agora eu esteja vivendo o meu melhor momento, um pouco de equilíbrio, já consigo controlar minhas crises de ansiedade. Eu fiz pela primeira vez uma terapia que funcionou agora no começo desse ano, no final do ano passado. Então minha cabeça não estava nada de boa. Eu tava só metralhando um monte de coisa que eu queria que as pessoas absorvessem como verdade, mas eu tinha uma compreensão sobre a velhice completamente torta, completamente avessa do que eu tenho hoje. Eu acho que a gente pode pensar nisso agora da seguinte forma: guardando um dinheirinho, tendo uma vida saudável, não extrapolando os limites do corpo e da mente, não fazendo excessos de uso de droga, de álcool. Para quê? Para que você tenha uma velhice digna, para que você envelheça bem, com postura, inteiro, conseguindo andar, ir à feira, fazer as coisas na sua casa, porque vai ser muito dramático se você, dos 20 aos 50, entope sua cara de cigarro, de álcool, de drogas, e você vai ter uma velhice muito deprimente. Assim, tá? Vamos lá para os pormenores. A gente sabe que tabagismo, drogas e que álcool são grandes responsáveis pelo declínio do corpo em todas as idades, especialmente à medida que a gente envelhece. Obviamente que há pessoas que bebem a vida inteira, que fumam a vida inteira, que nunca vão desenvolver nenhuma doença. O que a gente está falando é que a ciência diz que cigarro, álcool e drogas aceleram determinados processos e antecipam determinadas doenças. Então, de fato, se a gente puder ter um equilíbrio, vai ser muito bom para quando a gente ficar velho. Mas não quer dizer que você vai ter uma velhice boa, não, tá? Não quer dizer que você não vá ter um aneurisma, não quer dizer que você não vá ter um acidente. Tem pessoas que têm vidas muito saudáveis, que são atletas e que têm paradas cardiorrespiratórias e que morrem de mal súbito. Acho que o que é muito mais válido pra gente envelhecer é a gente pensar em coisas boas, é a gente ter foco em fazer o bem, em ser politizado, em ter consciência de classe, guardar o dinheirinho, ter equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a grande chave, né? Uma palavra que ficou na moda nos últimos anos, mas é isso, sabe? Fazer alguma coisa que te dê prazer, que foi o que eu encontrei aqui, por exemplo, atualmente. Me dá prazer e me dá dinheiro. Claro que também isso não é uma realidade para todo mundo, porque a maioria das pessoas precisam de fato trabalhar 8, 10 horas por dia, sustentar filho, casa, pagar muitas contas, muito pouco dinheiro. A gente vive num país onde a maioria das pessoas são pobres. E eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de shaming, não. Eu não estou sendo moralista. Eu simplesmente sou um cara que eu não consumo álcool, não consumo nenhum tipo de droga e não fumo. E tento fazer uma alimentação muito saudável. É, mas falando desse jeito, né, bicha? Parece que você cheirou 20 gramas, né? Parece que tomou ácido. De fato, eu nunca usei nenhum tipo de droga. Agora eu bebo um ginzinho, um negócio. Nessa época eu não bebia mesmo, de fato, eu não curtia. Eu era todo caretão, todo chatão, mas era muito pilhado, né? No 220. Ainda sou, mas eu sou um pilhado com um pouco de equilíbrio. Porque isso é o mínimo que eu posso fazer por mim nesse momento, já pensando em ficar velho. Porque eu quero muito ficar velho. Eu quero muito chegar a 80 anos. Só que eu quero chegar a 80 anos ali, sentadinho numa chaise, lendo um livro, dando uma opinião. Sentadinho numa chaise. Por que eu não falei numa poltrona? Por que eu não falei numa cadeira? Por que eu falei no sofá confortável? Sentadinho numa chaise. Acessando as redes e falando as coisas. Manda essa mulher calar a boca aí que eu tô gravando o vídeo. Amiga, eu tô gravando o vídeo pro YouTube, cala a boca! Olha aí como era muito equilibrado. Era uma vizinha que tinha do meu lado. Eu morava ali na Frei Caneca. E na Frei Caneca tinha um prédio que era ao lado do shopping Frei Caneca. Colado, muro com muro, assim. A minha janela do quarto dava pra dentro do jardim do shopping Frei Caneca, onde o pessoal fumava um cigarro. Então tinha um corredor no meu apartamento, e essa janelinha do corredor dava na janelinha do corredor da Bonita, que era minha vizinha, que gritava que era insuportável. Então ela falava muito e o som vinha todo pra dentro do meu quarto, porque era um kitnet grande, era um kitnet com divisões. Acho que tinha, imagina, 25 metros quadrados. Acho que tinha 28 metros quadrados, algo assim. Então não tinha isolamento acústico, não tinha nada. Eu tinha esse microfone aí já, que já era um microfone de lapela, talvez eu tenha ele até hoje, tá numa caixa aqui, mas eu não tinha esse estúdio como eu tenho aqui, porque não dá pra vocês verem aqui como tudo é isolado acusticamente, enfim. Tem spots de luz, refletores ali, tem um monte de coisa. Depois eu faço um tour pra vocês num outro vídeo ao vivo. Eu acredito fortemente que ter uma rede de amigos é muito importante. Praticar exercícios dá pra fazer a vida inteira. Você vai até uma determinada idade pra dar musculação, depois você passa lá pra sua yoga, seu pilates, depois pra sua hidroginástica. Ai, preconceito. Ah, ficou velho, tem que fazer hidroginástica. Imagina, tem uma galera aí de 70 anos, né, que é uma pessoa velha,
velha, 70 anos é uma pessoa velha. A gente tem que perder o medo da palavra velho, tá? Que faz musculação, que faz crossfit. Você vai aí ter uns crossfiteiros de 65 anos. Inclusive, hidroginástica todo mundo faz, tá? Eu tô na fisioterapia. Uma provável hérnia de disco aí, que eu vou dar uma olhadinha, enfim. Depois pra sua caminhada diária, só pro seu alongamento. Mas assim, praticar exercícios físicos vai proporcionar que você consiga ficar um velhinho ativo. E é muito importante. As pessoas que entram em depressão, como eu, que sofro de depressão e sofro de ansiedade, tendem a cortar, acessar a sua rotina. E eu percebo cada vez mais como é importante ter uma rotina. Ler livros sempre, estar conectado com o mundo, cuidar de alguma coisa da sua casa, dar banho no seu cachorro. Eu acho que a rotina, ela pode ser muito benéfica quando ela é uma rotina que te faz bem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina, até hoje. Eu encontrei um companheiro que também adora a rotina. Alguns detalhes da nossa vida, a dois, eu e o João, que a gente gosta de manter. A gente ama tomar café da tarde. É um hábito nosso maravilhoso de todos os dias, 3h30 para as 4, a gente faz um cafezinho com leite, uma bandinha de pão e a gente senta nessa mesa todos os dias com xícara, com geleia, com manteiguinha, todo santo dia para tomar esse café de tarde. Rotinas que não são saudáveis, talvez a gente precisa fazer um esforço para mudá-las, para não fazê-las, para não tê-las. E é muito importante que a gente não tenha muitas rotinas. Mas isso também é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Baseado nas minhas próprias vivências. A gente mantém algumas poucas que são maravilhosas, as outras a gente vai quebrando, porque é muito bom a gente sempre fazer coisas novas. Eu sou prova disso. Eu estudei letras, aí eu fui professor, depois eu fui revisor de textos em agências, depois eu me tornei redator, diretor de criação, já era publicitário, aí fiz cursos de roteiro, sou roteirista de formação, e fui mudando, e hoje eu me tornei um produtor de conteúdo. Eu trabalho dentro da plataforma do YouTube. Eu nunca me contentei com a rotina. Tem gente que ama, eu acho isso sensacional, tá? Tem gente que assume uma posição dentro de um cargo numa empresa e fica ali 35, 40 anos. Tudo uma questão de perspectiva, tá? Tudo uma questão de você ver. Fascinante, né? Como a gente enxerga o mundo de uma forma diferente. Tento não entrar em parafuso com isso, tento não criar uma coisa paranoica na minha cabeça pensando e deixar de viver o agora. Eu vivo o agora, mas eu penso sempre no futuro e eu acredito que todos nós devemos fazer isso em algum dado momento. Eu acredito que todos nós devemos fazer isso em algum momento. Gosto muito de ter material gravado antigo, que assim eu consigo me observar coisas curiosas como o meu sotaque, também as coisas que eu ainda tenho, as minhas coisas velhas e tal, as casas que eu fui mudando, e também ver como eu mudei de opinião, ver como eu mudei de perspectiva. Eu acho que a velhice é uma coisa maravilhosa. Eu acho. A gente tem dificuldade de locomoção, a gente tem dificuldade de compreensão, o cérebro passa a trabalhar um pouquinho mais devagar, mas a gente pode deixar ele mais ativo sempre. Sair, ter amigos, conversar, falar, se expressar. Por exemplo, isso aqui pra mim é muito terapêutico, tá? Embora seja o meu trabalho, eu ganhe dinheiro aqui, eu quero fazer isso por muito tempo. E eu penso que a gente precisa se manter ativo da forma que a gente gosta de ser ativo. Não se force a fazer uma coisa porque aquilo é saudável. Isso é loucura, tá? Não, você precisa fazer crossfit, porque crossfit você precisa tomar suco verde, detox. O que faz bem pra você, pro seu coração? O que te acalma? O que para além disso pode te fazer melhor? Claro que ninguém quer sofrer, né? Ficar dependente de alguém, na velhice, enfim. Só que a gente não pode gerenciar isso. Eu falei no começo do vídeo que eu pago uma previdência. Eu pago até hoje essa previdência. E ela vai ser liberada quando eu tiver 65 anos. Pegar o dinheiro da minha previdência e vou pro asilo. Não vou não. Eu vou gastar todo em Barcelona. Tudo na Itália, viajando. É isso que a gente vai fazer. A gente vai estar inteiro se tudo der certo. E é o que a gente espera. Pode ser que não se realize, mas é o que a gente espera, que eu acho que mais importante. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final desse react de mim no passado, que nem é tão passado assim. O que vocês já estão fazendo pro envelhecimento de vocês? O que é bom, o que é saudável? Deixem suas dicas. Não esquece de dar o like, seguir o canal. Aqui debaixo tem o Pix, tem o Apoia-se. Você pode mandar aquela ajudinha gostosa pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. E agora aqui vai estar passando um vídeo bem antigo, das antigas mesmo. Caso você ainda não tenha feito essa maratona no canal, um grande beijo e até o próximo. Tchau!